Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos, neste momento, estar trabalhando com a questão de química orgânica, já quase finalizando o programa, falando sobre os polímeros. Então, polímeros, elas são substâncias que podem aparecer tanto naturalmente na natureza, como é o caso do látex, do látex da seringueira, do amido, tá? Então, alguns polímeros, eles são naturais. E, baseado nesses polímeros naturais, depois que o homem, através de análise de laboratório, eles reconheceram a estrutura, então, eles começaram a querer avaliar como é que era essa estrutura. E foi nessa pesquisa essas moléculas, essas macromoléculas moleculares, que eles começaram a descobrir que essas macromoléculas eram possíveis de artificialmente elas serem produzidas, tá? Então, polímeros são, na realidade, grandes estruturas moleculares formadas pela repetição de um grupo que nós chamamos de monômeros. Então, os monômeros, né, são partes, né, de uma estrutura maior chamada de polímeros. Então, meros quer dizer várias partes que são intercaladas, e essa parte que as partes são intercaladas, nós chamamos de monômeros. Para que você tenha uma ideia do que seja um polímero, se nós compararmos aqui esses clipes, pessoal, individualmente, esses clipes aqui, eles podem ser considerados de um monômero. E quando você une esses clipes formando essa corrente, ela se transforma no polímero. Então, o polímero seria essa macromolécula, essa corrente, tá, unida aí pelos clipes. Então, é isso aí que nós chamamos de polímeros, tá? E hoje, dificilmente você pensa em algo químico que não seja um polímero. Então, os polímeros, eles tomaram conta da nossa vida de tal maneira que a maioria das coisas que nós usamos hoje, que às vezes vestimos, que calçamos, algumas que a gente até se alimentam, nós são, na realidade, constituídas por polímeros. Então, os polímeros, você tem vários polímeros naturais, a celulose, as proteínas, o látex, tá? São polímeros que você encontra na natureza, tá? Você conhece uma quantidade muito grande de polímeros. E talvez, pessoal, os polímeros assim mais importantes que a gente tem hoje são os plásticos. Então, o plástico é um polímero assim, de uma importância muito grande hoje na nossa sociedade, devido à sua praticidade. É uma substância fácil de manusear, é uma substância de baixa densidade, leve, tá? E, em alguns casos, existem alguns plásticos resistentes. Grande parte desses plásticos também, eles são recicláveis. Mas existem muitas vantagens e também algumas desvantagens. E as desvantagens ou a principal desvantagem que o plástico apresenta é que ele tem baixo capacidade de decomposição. Então, ele permanece no meio ambiente um tempo muito grande. Então, a decomposição é muito lenta. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa investir em pesquisa para que a gente possa descobrir uma maneira de se produzir plásticos que não demore tanto a se degradar no meio ambiente. Então, ele se tornou um agente de poluição muito grande. E os mares, né, estão cheios de plásticos, os rios.
a vegetação. Então, você percebe que nas grandes cidades, grande parte do entupimento de bueiros estão relacionadas às bocas de lobo, às enchentes, exatamente porque os plásticos entopem, aliado a uma população, tá, de pequena educação que não joga o lixo nos locais adequados. Então, os peixes, por exemplo, do mar, eles têm morrido bastante ultimamente pela ingestão de plásticos que acaba lesionando o sistema dos peixes, né, o organismo deles interno, e acabam morrendo. Portanto, tem algumas desvantagens o plástico como polímero. Então, veja só, os plásticos, eles apresentam esse formato aqui. Os plásticos são recicláveis, apresenta, né, essa estrutura aqui, essa setinha mostrando que o plástico é reciclável. No interior, existe um número, tá? Então, existe um número aqui, que indica o tipo de polímero. Ou seja, se esse polímero ele pode ser reciclado ou não. Tem um número lá. Quando tem um número 2, isso quer dizer que todo plástico que apresentar essa simbologia e tiver o número 2 no centro, indica que ele pode ser reciclado, e todo plástico que tiver o número 2, ele pode ser selecionado juntamente. Por quê? Porque todos os plásticos que apresentarem o número 2, eles não vão interferir nas propriedades daqueles plásticos. Então, plásticos que apresentam a mesma numeração, eles podem ser selecionados no processo de reciclagem para poder ser renovados, formar novas substâncias, tá? Então, aquele número ali é um número que faz com que o plástico facilite, pessoal, a coleta seletiva e os catadores possam armazenar cada plástico em um ambiente onde eles possam ser novamente triturados e possam ser reciclados para formar, né, outras coisas, ou mesmo as mesmas estruturas, agora de uma maneira mais segura. Os vários tipos de polímeros. Os polímeros podem ser classificados como polímero de adição. Pessoal, assim como as reações de adição, os polímeros de adição também são aqueles polímeros que ocorrem com aquelas estruturas orgânicas que apresentam estruturas insaturadas. Então, os polímeros que apresentam dupla ligação, eles aceitam reação de adição. A dupla ligação, a ligação pi se quebra, por ser mais fraca do que a sigma, e você pode adicionar estruturas às valências livres que surgem devido à quebra, ao rompimento da ligação. Os polímeros também podem ser de condensação. Onde é que é um polímero de condensação? Polímero de condensação quando ele se forma pela reação entre os grupos funcionais de polímero, de dois ou mais polímeros, geralmente dois polímeros. Então, quando um polímero interage com o outro, através de seus grupos funcionais, ele geralmente forma uma substância. Geralmente, essa substância é a água. Geralmente, é a água. Pode formar outra substância? Pode. Tá? Mas, geralmente, a substância que se forma é a água. Então, os polímeros de adição, eles podem ser formados, tá? Através da quebra da dupla ligação, e os polímeros de condensação através da interação dos grupos funcionais. Então, vamos lá ao polímero de adição. O polímero de adição, como eu já disse para você, ele se caracteriza por apresentar dupla ligação. Então, a polimerização, que é a reação de formação de polímeros. Então, a polimerização é a quebra
tá? É a junção de estruturas chamadas monômeros. E essas estruturas, elas se ligam através das valências livres que surgem quando a ligação π vai ser rompida. Então, tá aí. Você tem aqui o eteno, tá? Você tem uma ligação sigma e uma ligação π. A ligação π, por ser mais frágil, interpenetração lateral dos orbitais p, a interpenetração rasa. Então, essa interpenetração rasa faz com que essa ligação π ela seja uma ligação fraca. Então, ela se quebra e expõe as valências livres. E cada estrutura dessa aqui é chamada de monômero, e N estrutura delas que se repete é chamada de polímero, tá? Então, aqui no lugar dessas estruturas aqui, você pode acrescentar os radicais orgânicos, e esses radicais orgânicos podem ser radicais unidos por valência livre. Então, você pode utilizar radicais aqui, radicais orgânicos, ou pode repetir a mesma estrutura. Tá? Então, veja aí que você colocou um radical orgânico livre aqui, e depois você saiu juntando essas estruturas aqui. N estrutura dessas aí é o que vai constituir o nosso polímero. Então, o eteno ou etileno, CH2, CH dupla, CH2, é o eteno ou etileno. Então, o eteno ou etileno é extremamente importante, pessoal, na fabricação de plásticos. O eteno ou etileno é importante na fabricação dos plásticos. Então, você tem aqui, tá? Aqui são átomos de hidrogênio, aqui preto são carbono, dupla ligação, catalisador. Essas reações precisam estar em presença de pressão e temperatura e utilizando catalisador, porque são moléculas apolares, a reação ela é uma reação lenta, então você precisa adicionar catalisador para você acelerar o processo. Então, você tem aqui, N, que é a quantidade de estruturas aqui. Esse N pode variar de 2.000 até 50.000 unidades, portanto, são macroestruturas formadas a partir do empacotamento de monômeros, tá certo? Então, a repetição desses monômeros forma os polímeros. Esses monômeros podem ser iguais ou diferentes, mas vamos ver essa classificação mais tarde um pouco aí. Então, veja só, quando a cadeia ela é reta, ela é normal. Galera, quando a cadeia é reta, é normal, inclusive, no pouco tempo que a gente teve de convívio lá na escola, eu falei para você que as estruturas lineares, elas se acomodam umas sobre as outras mais facilmente. E pelo fato de elas não terem assim pontos que separam, assim como as cadeias ramificadas, a superfície de contato entre uma molécula e outra elas vão sobrepondo. Então, devido a essa disposição dos átomos dentro na molécula, então a intensidade da força que une essas moléculas é maior. Então, com isso, as estruturas, os polímeros, que são constituídos por cadeias lineares, geralmente eles apresentam ponto de fusão, ponto de ebulição mais elevado, ele já tem uma densidade mais elevada, inclusive os polietilenos de cadeias lineares, de cadeias normais ou retas, eles são chamados de polímeros de alta densidade. Então, os polímeros de alta densidade são aqueles polímeros que são formados por estruturas lineares. Aí a superfície de contato é maior e a intensidade da atração da cadeia aumenta. Então, são polímeros de alta densidade. Então, e podem ser também, pode apresentar o símbolo de reciclagem, portanto, são polímeros que podem ser reciclados. Nem existem alguns polímeros que não podem ser reciclados, existem.
Existem uns polímeros chamados de termofixos, tá? Que eles só são moldáveis no momento da sua constituição, no momento da sua fabricação. Então, esses termofixos são esses polímeros plásticos que formam disjuntores, cabos de panelas, aquelas estruturas assim, por quê? Porque são estruturas muito entrelaçadas, são moléculas muito, assim, a gente dizer, ramificadas. E aí dificulta você dar uma sequência para modificar essas moléculas, tá? Então, os polietilenos de cadeia reta, eles são mais fáceis de reciclar, tá? Então, você tem aí uma cadeia reta ou linear, um polímero de cadeia linear, que podem ser tranquilamente reciclados, e chamado de polímero de alta densidade. Aí são estruturas formadas a partir de um polímero de alta densidade. Agora, polietileno, plástico de cadeia ramificada. Polímero, plástico de cadeia ramificada é um polímero de baixa densidade. A sua identificação no processo é dada pelo símbolo. Mesma coisa, tá? Mesma coisa, você vai ter o símbolo aí. É utilizado para produzir sacos plásticos, revestimento de fios e embalagens maleáveis. Então, esse tipo de plástico aqui, ele pode ser também um plástico reciclável, apesar da cadeia ser ramificada. Nem quando é que eu vou saber que o plástico não pode ser reciclado? Quando ele disser que o plástico ele é termofixo. Então, um plástico termofixo, ele não é reciclado, ele só é moldado uma vez. Você não consegue dar o direcionamento, a orientação que as moléculas necessitam para o processo da reciclagem, tá bom? Então, aí você tem os sacos plásticos também são formados a partir, tá? Os sacos plásticos são formados a partir desses polímeros de baixa densidade. Você percebe que são os polímeros mais frágeis, é um plástico mais tranquilo aí, tá? Então, tá aí um saco plástico, ele está aqui, são bananas, está condicionando bananas aqui dentro, tá bom? Então, nós temos polímeros de alta densidade, que são aqueles polímeros formados por cadeias retas, ou seja, polietilenos de cadeia reta, formam polímero de alta densidade. Polietilenos de cadeia ramificada formam polímeros de baixa densidade utilizados na realização, na fabricação de embalagens plásticas, tá bom? Então, você tem aí os tipos de polietileno, então representa aí, tá, essas estruturas aí. Então, polímero de adição, cada estrutura a estrutura que tem a dupla ligação é o monômero, e aí é a representação do polímero. Tá? Você percebe que as estruturas que se repetem, elas são iguais. Aí nós vamos classificar. Quando um polímero apresenta monômeros iguais, ele tem uma classificação. Aguenta aí, que depois a gente vai fazer isso aí. Tá, galera? Então, nós vamos, depois dar continuidade, tá, na próxima aula, ao estudo aqui falar da polimerização do propeno. Então, perceba você que nós vamos tratar aqui dessa fabricação, da polimerização do polipropileno. Aqui você já tem 3 átomos de carbono, tá bom, pessoal? Olha, e aqui você pode quebrar essa dupla ligação e formar esse polímero aqui, tá certo? Então, mas isso aí nós vamos ver na próxima aula. Beleza? Então, nós vamos gravar aqui a aula e a gente volta logo em seguida.